O trabalho do técnico Renato Portaluppi está recém no início, nesta quarta passagem. Mas a gente conhece o Renato há um bom tempo. E existem alguns mitos em torno do treinador, como o fato dele não comandar as atividades, o fato do seu treinamento não ser tão bom quanto o dos outros. E eu quero falar sobre isso, direto do CT Presidente Luiz Carvalho com vocês, depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos de Renato Portaluppi. Mas antes, deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla, cara. Eu falo da sala de imprensa do CT Presidente Luiz Carvalho, que é o local onde o Grêmio trabalha no dia a dia, que é o local onde a gente vem diariamente acompanhar os treinamentos do técnico Renato, dos treinadores do Grêmio, né, que foram muitos aí nos últimos meses, mas é o local onde as coisas acontecem, né, que as ideias nascem e são construídas. E eu faço esse vídeo daqui justamente para falar sobre o treinamento, que é o ponto mais debatido entre os torcedores e talvez seja o ponto mais místico, porque a realidade atual dos clubes, principalmente do Grêmio, faz com que torcida e trabalho diário fiquem em setores bem diferentes. O torcedor não pode acessar o CT, acompanhar o dia a dia. Isso acontecia no Olímpico, dava aquela sensação de intimidade por vezes, né? Daqueles torcedores que tinham a oportunidade de ir, ficar nas grades, ver o treinamento, formavam uma opinião diferente sobre o trabalho. Então, alguns mitos acabam sendo construídos. Como a passagem do técnico Renato, a terceira, ela foi construída aqui no CT Presidente Luiz Carvalho e longe da realidade do Estádio Olímpico, muitos criaram o estigma de que Renato não trabalha, de que o Renato não comanda os treinamentos, que ele não é a cabeça pensante. E eu vejo isso como uma grande inverdade, porque nós acompanhamos os treinamentos, tá? Eu estou aqui diariamente e eu quero aproveitar esta quarta passagem, essa arrancada de quarta passagem, para mostrar um pouco do dia a dia do Portaluppi. Porque ele pode não ser o cara tão ativo quanto o Roger é. O Roger, ele é um cara mais ali dinâmico, mas o Renato, ele é o cara que fica na beira do gramado, que presta bastante atenção, que conversa bastante, que dá a orientação pontual. Ele tem uma parceria muito forte com o Alexandre Mendes, que é o auxiliar dele, né, o Gabeira, e o Gabeira, na verdade, o Gabeira por vezes parece ser o principal homem dentro do campo, porque apita, passa alguma orientação ali, mas o Renato está sempre por perto, sempre conversando. O Renato, ele é o arquiteto da obra, sabe? Ele pode não ser o cara que está virando a massa o tempo inteiro, mas ele é o arquiteto dessa obra. E eu quero falar isso para vocês mostrando imagens, um pouco, desta arrancada de trabalho do Renato aqui no CT e a forma como ele se comporta durante um treinamento, para tentar provar para aqueles que não acreditam no trabalho do treinador que, de fato, ele coloca a mão na massa sim. Vamos acompanhar aí. É verdade que ele tem o estilo dele, né? Às vezes ele tá sentado lá no banco de reservas, parece que não tá prestando atenção e do nada ele salta. Na cena aí, ele passa uma orientação pro Rodrigo Ferreira e ele tem muito essa mania, tá? Ele para o treinamento, essa era uma atividade coletiva, né? Ou seja, era para simular um jogo e ele fazia questão de parar para conversar, ajustar posicionamento, dar uma orientação. Ele tem muita preocupação com bolas paradas. Essa é uma orientação, por exemplo, numa jogada ofensiva de escanteio e o Renato fica ali mostrando onde ele quer que o jogador se posicione. Por vezes ele faz o movimento de corpo, como o cara precisa se comportar em tal situação, ó. Ele agora corre de costas, mostrando também como fechar um espaço. Essa já é uma jogada defensiva, um escanteio defensivo que ele estava trabalhando. Então, assim, ele gosta muito de abordar o lado individual, me parece, nos treinamentos. Essa é uma orientação para o Thiago Santos. Depois de uma dividida que o Thiago dá, o Thiago não é um cara que perde tempo, né, que alivia em treinamento, e o Renato vai lá, passa uma orientação, ele explicava em dado momento, né, a melhor cobertura ou aquilo que ele entende como melhor rota de corrida do Thiago Santos numa recomposição.
Então é um treinador que foca as suas atenções muitas vezes, pelo menos a olho nu, em orientações individuais no campo de jogo. As coletivas ficam no vestiário. E o Renato ele tem um grande trunfo coletivo e uma grande bengala também no dia a dia, que é o auxiliar, o Alexandre Mendes. Nessa jogada aí, por exemplo, o Grêmio toma um gol, o Grêmio reserva estava trabalhando, toma um gol, eu até mostrei esse gol no Diário do Grêmio KTO, e o Alexandre Mendes, que estava apitando o coletivo para o jogo, para não xingar, mas para cobrar o Rosa, que é um jovem garoto, jogava pela esquerda e que cometeu uma falha individual. O Alexandre para o treinamento e passa uma orientação pro Rosa, mas sempre, sabe, sempre agregando alguma coisa. É muito comum isso, inclusive, do Alexandre. Ele é uma peça muito importante na comissão técnica do Renato. Importante deixar claro que a minha intenção não é virar a tua cabeça e dizer que o Renato é o cara que mais trabalha, que é o treinador que não para na beira do gramado. Não é isso. Ele tem todo um lado tático que ele se envolve sim. É verdade que em vários momentos da semana, né, o auxiliar técnico Alexandre Mendes é o cara que predomina dentro das orientações de campo, pelo menos das orientações do treinamento, mas nada passa sem que o técnico Renato coloque a mão e coloque as suas ideias. Isso também fica muito claro no dia a dia. E o impacto Renato, ele não é só dentro do time, tá? Já dá para perceber que ele entra para alguns caminhos que são administrativos e que até em certo momento foram motivos de críticas, né, na passagem anterior do Renato. Por exemplo, algo que eu nunca vi o Roger fazer, tá? O Renato conversando com a logística do Grêmio. Eu posso colocar essa imagem aí na tela para vocês. É o Renato conversando com o homem, o principal responsável, o Rudolf, de elaborar a logística do Grêmio. O Roger não se metia muito nisso, pelo menos não no campo, e ali dá pra ver que a conversa tava rolando. Então assim, é do estilo do Portaluppi. Ele se envolve por completo. Alguns gostam, outros não gostam, mas Renato está de volta, e com a volta do Renato, tudo aquilo que ele gosta de fazer, tudo aquilo que ele sempre faz e que por vezes gera discussão. Só queria mostrar um pouco desse trabalho. Mas deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.